Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O tribunal parecia congelado no tempo. A luz da manhã, suave mas penetrante, entrava pelas grandes janelas do tribunal. Ela acariciou as paredes de pedra fria, destacando cada rachadura, cada veio do mármore que testemunhava a história antiga do lugar. Os raios iluminavam o quarto com uma clareza assustadora, contrastando com o ar pesado de tensão que reinava ali. As sombras dos espectadores apareceram lentamente no chão, mas seus olhares estavam todos focados em uma única figura, Clarice Beaufort, a juíza. Ela estava imóvel, quase congelada, sentada em sua cadeira de couro preto, um símbolo da autoridade do tribunal. Esse rosto, geralmente impassível e forte, era a própria imagem da maestria. Seus olhos, infinitamente profundos, pareciam olhar além dos bancos da sala, atravessando séculos de lutas silenciosas pelas quais ela havia passado para chegar ali. Clarice foi a primeira mulher negra a ocupar esse cargo, uma mulher forjada pelas dificuldades, uma mulher que aprendeu a silenciar seu próprio sofrimento e a controlar cada palavra, cada gesto, cada decisão. Através de seus olhos, era possível ler as cicatrizes invisíveis de seu passado, batalhas travadas nas sombras, vitórias silenciosas e inúmeros sacrifícios. Ela havia gravado cada provação em sua alma, fortalecendo sua coragem com cada injustiça que observava nas asas da justiça. Hoje, porém, até mesmo aquele olhar de ferro parecia hesitante, como se, pela primeira vez, Clarice se visse diante de um desafio que não conseguia controlar. Este desafio não era simplesmente uma questão jurídica. Não era uma questão de lei ou procedimentos. Naquela manhã, seu olhar seria posto à prova por uma acusação tão inesperada quanto devastadora. Um grito de verdade. Um grito que abalaria os alicerces de sua posição, de sua carreira e talvez de sua própria ideia de justiça. A corte estava mergulhada em uma atmosfera pesada, quase palpável. A sala, repleta de jornalistas, testemunhas e familiares de Adeline Simmel, parecia sufocada pelo cheiro de sofrimento que emanava daquele julgamento. Todos os olhos estavam fixos nos advogados, nas testemunhas, mas também em Clarice. O julgamento abalou a cidade e, para muitos, representou a batalha de uma comunidade que sofreu por muito tempo à sombra da injustiça. Adeline Simmel, uma mãe negra, perdeu a vida durante uma violenta intervenção policial. O policial em questão, o policial Dupont, não era apenas mais um ator nessa tragédia. Ele representava, na mente de muitos, a personificação de uma agência policial corrupta, de um sistema que protegia os seus. O processo movido pela família de Adeline contra o Estado por negligência e abuso de poder foi manchete e dividiu a opinião pública. A mídia, como uma matilha de lobos famintos, atacou o caso. As tensões raciais, já intensas na cidade, estavam no auge. Protestos começaram, as ruas estavam furiosas. Para alguns, foi uma luta por justiça. Para outros, foi simplesmente uma tentativa de desestabilizar os fundamentos do poder. Clarice Beaufort, que sempre tomou suas decisões com estrita imparcialidade e uma intransigência respeitada por todos, agora se via diante de um dilema moral que nunca havia previsto. O caso parecia claro, no papel. Os fatos estavam lá, a intervenção policial foi brutal, a vítima era inocente. Mas o que perturbou Clarice, o que abalou suas certezas, foi o agente Dupont. Um homem cuja história foi repleta de abuso de poder e violência gratuita. Dupont não era apenas mais um policial, ele era um símbolo do sistema podre que ela jurou defender ou reformar. E, no entanto, parecia que ele sempre fora capaz de manipular as circunstâncias a seu favor, escapando de qualquer repercussão. Suas táticas de pressão, sua maneira de distorcer a verdade em seu benefício se tornaram lendárias. Clarice se sentia presa, como se a própria justiça estivesse escapando dela a todo momento. E, no entanto, em vez de tudo isso, o que mudaria o curso do dia não foi nem um advogado brilhante nem uma evidência chocante. Não seria uma demonstração erudita da lei, nem um apelo eloquente que faria pender a balança. Não. Naquele dia, foi um grito que transformaria tudo. Um grito que brota das profundezas de uma alma partida, de um coração dominado pela dor. O choro de um garoto de 14 anos. O tribunal ficou em silêncio total. O menino, cujo rosto estava desfigurado pela emoção, levantou-se abruptamente. Seus olhos, brilhando de raiva e lágrimas,
caíram diretamente sobre Clarice. Suas mãos tremiam, seus lábios estavam pressionados, mas sua voz, dilacerada pela dor, era alta e clara. Você é um assassino. Você matou minha mãe. A sala parou, como se o próprio tempo tivesse parado de fluir. O silêncio tornou-se pesado, quase palpável, um silêncio que engoliu os murmúrios dos espectadores e o eco do martelo do escrivão. Todos os olhos se voltaram para o garoto, uma figura frágil, mas determinada, no meio da sala gelada, com os punhos cerrados e a respiração irregular. O peso de suas palavras fez o ar tremer. Você matou minha mãe. Você matou Adeline. Você não fez nada, não disse nada. Você a deixou morrer. O grito do menino ecoou, um grito de dor crua e raiva selvagem. Clarice, como todos os presentes, permaneceu paralisada, congelada no momento. O barulho anteriormente silencioso vindo da sala parecia distante, como se abafado por uma pressão insuportável. Os olhos dela se fixaram no garoto, em seu rosto contorcido de dor, e de repente a realidade do momento dominou. Este menino não estava falando apenas em nome de sua mãe, ele falou em nome de todas as vidas perdidas, das injustiças que estavam se acumulando nas sombras da sociedade. Ele falou em nome da história, de um passado marcado pelas cicatrizes da opressão e de um presente onde cada família negra parecia carregar dentro de si uma dor acumulada ao longo de gerações. Clarice, normalmente um bastião de calma e controle, sentiu seu corpo enrijecer com o impacto daquelas palavras. Suas mãos, que seguravam firmemente a mesa do tribunal, começaram a tremer imperceptivelmente, uma fraqueza que ela nunca deixava transparecer em público. Como devemos reagir a essa acusação tão grave? Como você reage à dor pura e crua de uma criança que acabou de perder tudo o que tinha de mais querido? Clarice enfrentou sofrimento ao longo de sua carreira, mas nunca sentiu esse peso, esse fardo pessoal e coletivo que pesava sobre ela naquele preciso momento. A sala, antes repleta de clamor de vozes, agora se tornou um lugar de silêncio pesado e sufocante. Ela se sentiu sobrecarregada, como se estivesse presa em um redemoinho que não conseguia parar, incapaz de se agarrar à rigidez da lei para guiá-la. O menino, trêmulo, mas ferozmente determinado, não desviou o olhar do juiz. Seus olhos estavam cheios de lágrimas não derramadas, com toda a raiva e dor que ele carregava dentro de si desde a morte de sua mãe. Ele não tinha mais nada a perder, nem a temer. Aos seus olhos, a justiça, o conceito que sempre lhe ensinaram como caminho para a verdade e a imparcialidade, havia se tornado uma piada cruel. Sua mãe, Adeline Simeão, uma ativista apaixonada pela justiça social, foi morta em uma intervenção policial violenta, e agora esse mesmo sistema que deveria proteger os inocentes, parecia estar fazendo tudo o que podia para esconder a verdade. Ele viu nos olhos do juiz não um defensor da justiça, mas um representante deste sistema, uma instituição que havia falhado com ele. Clarice respirou fundo, seus pulmões se expandindo com dificuldade. Ela conhecia a dor da perda. Ela sabia o que significava perder alguém que você amava. Mas esse grito desse garoto que a acusou, a atingiu de uma forma que ela não havia previsto. Não era apenas uma acusação pessoal, era um espelho exposto para ela. Ela viu nesse grito a raiva de uma comunidade inteira, o sofrimento de milhares de famílias negras, aquelas que perderam vidas preciosas na indiferença geral. O menino, através de sua dor, parecia descrever o que ela sempre sentiu, mas nunca foi capaz de expressar. Um sistema de justiça que, longe de restaurar a equidade, perpetuava injustiças ancestrais, um sistema que, mesmo sob a máscara da objetividade e da imparcialidade, deixava espaço para a discriminação e o abuso de poder. As palavras do menino não eram apenas um julgamento de sua ação, mas um julgamento de todo o sistema. Clarice, em sua posição de juíza, não era mais uma simples observadora dos acontecimentos. Ela era, implicitamente, parte desse sistema. Ela havia se tornado uma figura de autoridade judicial, a protetora da lei, mas, no fundo, ela se perguntava se essa lei ainda era justa. Se ela, como juíza, tivesse realmente feito tudo ao seu alcance para trazer justiça a Adeline Simeão e sua família. Clarice levantou a mão lentamente, pedindo um tempo. A decisão de suspender a audiência foi um gesto mecânico, mas naquele preciso momento não pareceu nada formal. O tribunal se levantou, e o menino, ainda com os punhos cerrados, foi escoltado para fora da sala pelos seguranças, com os olhos ainda fixos no juiz. Clarice o observou partir,
sua mente um turbilhão de pensamentos conflitantes. Ela se viu sozinha, diante de uma pilha de documentos, com os olhos fixos nos papéis, mas sem realmente vê-los. Uma névoa de confusão encheu sua mente. Ela era realmente o último baluarte da justiça ou era simplesmente uma peça em um jogo muito maior, em um sistema que ela nunca havia compreendido completamente? Ela se lembrou de seus primórdios no mundo da justiça. Quantas vezes ela teve que lutar para ser ouvida? Quantas vezes as pessoas tentaram silenciar sua voz, ignorá-la, simplesmente por causa da cor de sua pele? Quantas vezes ela teve que enfrentar julgamentos, preconceitos, ataques ao seu caráter e habilidades? Ela passou por todas essas provações, mas hoje não se tratava mais de sua própria luta. Não era mais uma luta para ela. Foi uma luta pelos outros, por aqueles que não tiveram a sorte de estar nesta sala, por aqueles que não foram capazes de denunciar a injustiça com a mesma força. Clarice se perguntou se, como juíza, ela realmente havia feito tudo o que podia. Ela se perguntou se suas decisões tinham sido suficientes, se elas realmente serviram para corrigir a injustiça ou se elas apenas adicionaram uma camada de legitimidade a um sistema profundamente falho. A dor deste menino, desta família, agora ressoava em cada fibra do seu ser. E pela primeira vez, a juíza se perguntou se a justiça que ela havia feito realmente havia sido a mesma para todos. As próximas horas foram difíceis. O ar estava carregado de tensão, cada sussurro, cada farfalhar de papel ecoava pela sala como um trovão. Clarice, sentada ereta em seu assento, deu a ordem para reexaminar as testemunhas e reexaminar cada evidência, cada relatório, cada detalhe que pudesse ter sido esquecido. Os advogados estavam agitados, competindo em estratégias e argumentos, mas suas vozes pareciam distantes para Clarice. Seu olhar vagou para além da sala, para além das paredes do tribunal, perdida em uma enxurrada de pensamentos que ela nunca pensou que teria que enfrentar um dia. Este julgamento não foi como os outros. Ela sentia, no fundo, que esse caso a marcaria muito além do julgamento que ela proferiria. E esse garoto, com sua raiva crua e seu grito de partir o coração, havia quebrado algo dentro dela. Até então, ela sempre acreditou na justiça, na necessidade de seguir a lei imparcialmente, no rigor da lei como o último baluarte contra a arbitrariedade. Mas hoje ela viu a falha gritante no sistema no qual ela serviu com tanta fé. Pois qual era o valor de um sistema de justiça que se disfarçava de objetividade enquanto ignorava o sofrimento dos mais vulneráveis? Como ela, Clarice Beaufort, presidente da Corte de Apelação, poderia desviar o olhar quando a verdade gritava diante de seus olhos? O envolvimento do policial Dupont na morte de Adeline Simeon não era mais uma mera suspeita. Os depoimentos, as inconsistências nos relatórios, as câmeras de vigilância que milagrosamente pararam de funcionar naquela noite, tudo apontava para o mesmo ponto. Adeline havia sido assassinada sob a autoridade de um homem protegido por seu distintivo. Um homem cujos abusos não eram novidade. Um homem contra quem foram registradas queixas, foram relatados alertas, mas que ainda estava em serviço. Para quê? Porque o sistema permitiu. Clarice sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Se ela julgasse Dupont, se ela denunciasse a inação das autoridades, ela sabia que estaria atacando uma máquina muito maior do que ela. Uma máquina que esmagava aqueles que ousavam desafiá-la. Ela estava arriscando não apenas sua carreira, mas também sua reputação e sua segurança. Ela sabia que alguns juízes antes dela, aqueles que queriam trazer a verdade à tona, tiveram suas carreiras arruinadas, seus casos desacreditados, seus nomes arrastados na lama. Mas ela ainda conseguiria permanecer em silêncio. Seus dedos apertaram a madeira da mesa, procurando por uma âncora. A poucos metros dela, o menino esperava. Ele não se moveu. Suas costas estavam retas, seus punhos cerrados sobre os joelhos, seu olhar fixo nela como se pudesse ver profundamente em sua alma. Ele não pediu piedade. Ele nem pediu um milagre. Ele só queria a verdade. Clarice respirou fundo e endireitou os ombros. Ela sabia o que tinha que fazer. O silêncio tomou conta da sala enquanto ela se levantava, com uma nova seriedade em seu olhar. Após um exame minucioso dos fatos, ela começou em voz clara. Após comparar as evidências, os depoimentos e os relatórios, é meu dever reconhecer que erros graves foram cometidos neste caso. Uma onda de choque percorreu a plateia. Alguns advogados murmuraram entre si, uma das promotoras franziu a testa, mas ela continuou,
implacável. O agente Dupont, responsável pela intervenção que levou à morte de Adeline Siméon, está formalmente implicado. As evidências reunidas demonstram não apenas o uso excessivo da força, mas também o encobrimento deliberado dos fatos. Uma confusão se instalou na sala. O advogado de defesa se levantou de um salto, protestando veementemente, mas Clarice levantou a mão e o silêncio caiu novamente. Pior ainda, continuou ela, olhando para a Assembleia, não se pode ignorar a inação das autoridades e a passividade do Estado nesta matéria. Quando a justiça falha em proteger os cidadãos que deveria servir, ela se torna cúmplice dos crimes que alega julgar. O ar parecia congelar. Não era mais um veredito simples. Foi uma declaração de guerra contra um sistema que fez vista grossa por muito tempo. É por isso que, hoje, ela continuou, este tribunal reconhece a responsabilidade do Estado na morte de Adeline Siméon e solicita que o agente Dupont seja imediatamente suspenso de suas funções e processado por homicídio culposo e falsificação de provas. O alvoroço explodiu. Repórteres correram para seus celulares, flashes de câmeras iluminaram a sala e os murmúrios se transformaram em uma torrente de vozes misturadas com indignação e choque. Mas Clarice não desviou o olhar. Ela olhou fixamente para o menino, que permaneceu sentado, imóvel. Seus lábios tremiam levemente, seus olhos brilhavam com emoção reprimida. Ele não tinha ilusões. Ele sabia que o caminho para a justiça ainda era longo, que o Estado e seus advogados lutariam para minimizar as consequências e que outros tentariam encobrir o caso. Mas hoje, pela primeira vez, alguém ousou quebrar o silêncio. E aquele brilho em seus olhos, aquela pequena esperança nascida de uma luta muitas vezes perdida antecipadamente, foi o suficiente para convencer Clarice de que ela havia feito a escolha certa. Nada traria a Adeline de volta. Mas talvez, apenas talvez, seu grito não teria sido em vão. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, a justiça, a verdadeira justiça, tivesse começado a mudar. Menino negro acusa juiz de você é um assassino e tribunal permanece sem palavras.